como foi a minha experiência consagrando a ayahuasca. Vou contar aqui um pouquinho pra vocês. E aí, gente, tudo bom? Tá tudo bem? Vou conversar com vocês sobre a minha experiência com a consagração da medicina ayahuasca. Tô nesse meio da espiritualidade, assim, me desenvolvendo, conhecendo muita coisa desde 2020, no final de 2020, que eu tive ali meu despertar. E desde então continuo procurando bastante coisa sobre mim, continuo estudando, continuo, né, na prática de várias coisas. E desde que eu despertei, eu tive acesso a muitas coisas que respeitam a espiritualidade, né? E uma delas foi a ayahuasca, né? Eu vi alguns vídeos na internet falando sobre isso, vi algumas pessoas falando sobre isso também. E eu comecei a ter muita curiosidade, porque eu pensei, caramba, se eu já sei do que eu sei hoje, essa medicina ela pode me mostrar, né? Qual será que é a experiência que ela pode me dar? Porque tudo tem a ver com a espiritualidade também, né? Eu tive muita curiosidade, mas eu não fui me aprofundando nem nada, né? Eu fui só realmente desejando aqui, né? Sentindo esse chamado de vontade de consagrar, ter essa experiência comigo mesma lá dentro e fui levando, né? E com isso os anos foram passando, né? Foram passando muitos anos. Eu conheci uma pessoa que era mais desse meio xamânico, sabe? Então a gente teve mais conversas sobre como funcionava a ayahuasca. Ele me contou as experiências dele, como é que foi, contou como que eram as experiências com a ayahuasca e como que era o lugar, né, que a gente consagra a ayahuasca, né? Que é a parte da casa ali, a espiritualista, né? E eu senti muita vontade de ir, ele me aconselhou a ir num lugar. E eu fiquei meio assim, falei, ah, não, vou pesquisar. Eu pesquisei uma mais perto da minha casa, que eu fui no Instituto Felicidade Suprema em Butujuru. E eu achei eles na internet, eu gostei muito da energia dali, e eu falei, meu, eu vou aqui mesmo. Né? Eu tive a criar essa coragem para ir, né? Paguei um valor de troca, e foi chegar um dia, a gente teve que se preparar antes de ter essa consagração, né? Para se preparar na consagração, a gente teve que. Eu não lembro bem exatamente como que era, mas eu vou falar assim meio por cima. Eu tive que ficar alguns dias sem ingerir carne, né? Carne vermelha. Alguns dias também sem sexo, né? Para a gente ficar mais focado, ter essa preparação do espírito, para a gente ter esse cuidado, para quando a gente chegar realmente ali na consagração, a gente está preparado porque a gente está querendo buscar. Primeiro, porque você pode ter essa curiosidade com a experiência, você pode ir lá para buscar uma resposta, buscar uma cura específica. E eu lembro que na época, quando eu fui, eu não tinha uma coisa muito específica para buscar. Eu queria realmente ter a experiência e ver o que a medicina gostaria de me mostrar, né? Então eu fui com esse intuito assim, de estar aberta para ver que ela poderia me trazer de resposta, né? E eu lembro que eu estava passando nessa época por uma turbulência num relacionamento, né, numa relação que eu tive por pouco tempo. E eu estava com algumas questões internas também, familiares e tudo mais, e muita dificuldade financeira também, tudo isso, né? Aí chegou o dia da consagração, eu já estava preparada, ia dormir bem, tudo mais, não comi carne. Lá era um salão muito lindo, assim, grande, que ficavam separados as mulheres dos homens, né? Cada um no seu lado, assim. Tinha um dirigente da casa que iniciou o ritual, né? A gente foi lá, consagrou um copinho pequenininho, né? Tem um gosto um pouco amargo. Tem gente que não gosta muito do gosto, tem gente que não liga. Eu não liguei do gosto, achei um gosto ok. Mas lá eles dão uma dose de ayahuasca e uma fruta para você comer para você tirar o gosto, né? Aí você come e espera ali tranquilo, vai meditando ali, ficando em paz, né? Ficando mais tranquilo no seu coração. Fui e sentei no meu cantinho, seguindo o ritual que o dirigente estava ali comandando, estava organizando. E nisso, né, começam as músicas, né? Que tem toda uma playlist, né, ali de músicas. A música ela tem a intenção, ela tem essa energia que te leva para lugares, né? Te leva para sensações no seu corpo. Então a playlist ela é bem assim, bem programada, né? Comecei a sentir essa força da ayahuasca dentro de mim, né? Eu tava assim, tranquila ali, e comecei a sentir coisas muito. É um movimento muito verdadeiro, é uma coisa muito. Parece que é sua. Sabe quando a gente tá no nosso dia a dia, assim, tem muitos pensamentos que vêm, que vão, que você sente, às vezes você mergulha no pensamento e volta e tal. Aí eu acho que ela é como se fosse isso, só que ela é uma força que ela que te conduz para esses lugares e faz você sentir essas coisas, traz uma consciência sobre as coisas, porque, por exemplo, na época eu estava passando por uma questão de da relação que eu estava, né? Que a gente teve muito desentendimento e tudo mais.
Então a ayahuasca ela traz a situação da relação para você, ela traz essa memória da relação para você, ela traz o que você fez, né, você traz a memória do que você fez e traz a consciência para você entender o porquê daquilo, sabe, o que que você precisa melhorar naquilo e tudo mais. Então eu lembro que eu tive muitas consciências assim, então muitas pessoas elas falam que a ayahuasca ela você leva uma surra da ayahuasca, né, porque é por conta disso, né, por conta da às vezes você vê o quanto você também errou, né. Às vezes a gente só quer apontar as pessoas e ela também traz a consciência para você melhorar as coisas, né. E ela traz com várias consciências de coisas que você errou, de coisas boas que você tem que olhar. Eu falar da minha experiência, das coisas que eu senti, né, quando eu consagrei, começou primeiro com muita gratidão, assim. Comecei com uma gratidão muito grande, porque eu lembro que na época, eu tinha acabado de alguns dias atrás eu tinha passado por um aniversário da minha sobrinha, que reuniu a gente conseguiu reunir a família inteira, assim, da época da minha casa, né. Meu pai, minha mãe, mesmo que meus pais são separados, eles tinham esse contato, assim, tranquilo, né. E meus irmãos, todos os meus irmãos, meus sobrinhos, a gente conseguiu realmente reunir a família toda, depois de muito tempo que a gente não fazia mais nada, assim, de festa, porque por conta de questão financeira, por conta de muito problema, assim, sabe, que a gente priorizava outras coisas e não o nosso bem-estar, a nossa família, assim, né, curtindo de verdade. Então, quando chegou esse aniversário, eu lembro que eu cheguei uma hora, assim, que eu fiquei na chácara, assim, observando todo mundo, assim, eu observava, eu fiquei muito feliz, assim, esse dia. Falei: "Nossa, Deus, muito obrigada". Eu lembro que eu estava na chácara pensando assim, né, falei: "Nossa, Deus, muito obrigada por esse momento, assim, de estar todo mundo aqui, em paz, assim, esquecendo um pouco dos problemas, a gente tá aqui curtindo, assim, a vida", sabe. E me deu muita vontade de chorar esse dia, só que eu não chorei, e porque eu fiquei com vergonha das pessoas me olharem chorando. Tipo, sabe, essa menina retardada aí chorando, né. Eu fiquei emocionada, mas eu não soltei esse choro, e eu engoli o choro e fui curtir a festa, né, e boa. A ayahuasca no dia do ritual, ela me trouxe essa lembrança e ela falou: "Chora, né, chora, é uma emoção, mexeu com as suas águas, né, mexeu com você, essa união. Então você precisa sentir e liberar essa emoção, né". Aí me veio essa gratidão, aí veio um chororô tremendo, né, chorei muito, felicidade, assim, me inundou, assim, uma gratidão imensa. E depois disso, passei por essa fase de sentir toda essa gratidão, aí vem umas outras memórias, aí começam a vir, sabe. Vem várias memórias que você sente as memórias e vê ali a questão do que você não fez ou o que você fez, e ela te traz a consciência para você realmente se permitir sentir, não negar, sabe. A gente tem essa mania de negar ou bloquear pessoas, bloquear situações, porque a gente não quer aceitar, né, a gente não tem essa aceitação das coisas como são, né. Então eu acho que ela me trouxe esse entendimento. Aí eu tive essas questões, né, família, a questão do relacionamento, ela me trouxe um entendimento também sobre a relação, o que que eu poderia melhorar, né, como que eu devo compreender melhor as pessoas, né, não querer só estar certa, mas também, ouvir e entender os pontos de vista das pessoas, né, respeitar é a palavra, respeitar as coisas, né. Depois disso, que mais que ela me trouxe? Ela me trouxe também algumas questões de futuro, foi muito louco, porque, eu sinto um chamado já há muito tempo comigo, né, sobre essa questão inclusive do ensino, de comunicação, que eu tô aqui com vocês aqui agora, né, já tenho esse chamado já há muito tempo, e teve uma parte dentro do ritual, assim, o ritual durou bastante, gente, foi de tarde, umas 2 da tarde, foi até à noite, umas 10 da noite por aí. Eu tomei uma única dose e eu fiquei na força a noite inteira, assim. Eu queria tomar mais, mas só que eu falei: "Não, eu já tô bem assim, eu vou ficar nessa energia só". E eu não queria ir além, sabe, porque eu não gosto de me sentir muito fora do controle. Eu gosto de estar consciente ali, mesmo na força eu gosto de estar eu tendo o domínio ainda, porque eu não gosto de ser não sei, eu não sei vocês, mas só que eu não gosto dessa sensação de perder o controle. Eu não acho normal, sabe. Mas enfim. E aí teve uma parte do ritual que estava todo mundo ali dançando, e eu só observando, assim, o fogo, a fogueira, né, que estava ali, e eu comecei a observar as pessoas dançando, e me veio uma sensação, eu estava bem assim, sentada assim, observando, apreciando mesmo assim, me veio uma sensação muito de que eu era uma senhora, sabe, uma pessoa muito velha, eu me senti uma pessoa muito, tipo assim, com mais com um poder gigantesco, assim, de sabedoria,
e eu observava tudo aquilo ali e parecia que eu tinha causado aquilo, sabe? Foi uma sensação de que, tipo, caramba, olha o impacto da energia, de sabedoria, sabe? É como se fosse isso. Então eu senti que aquilo estava ali, era como se eu tivesse, é como se no futuro, isso era uma sensação de futuro, sabe? De que como se eu causei aquilo de alguma forma, sabe? E eu fiquei, uau, mas que energia é essa? É muito forte. Eu ficava, meu Deus, é muito forte, mas isso sou eu? Aí ela trazia, é você, isso é você, sabe? Mas depois eu tive outros entendimentos também, mas essa foi uma projeção que eu tive de futuro que eu achei muito, muito incrível, assim, né? E, enfim, eu tive essas questões, tive algumas outras também, mas essas foram as mais pontuais, assim, que eu quis trazer aqui. Mas foi uma experiência muito rica, assim, para mim, muito rica, me permiti muito. Eu não passei mal, eu não tive questões com vômito, eu nem nada. Que é natural, gente. A gente tem pessoas que passam mal de vomitar ou de ir no banheiro e tudo mais, mas eles deixam a gente ali bem acolhido. Ali na casa eu fui muito bem acolhida, graças a Deus. Todo mundo tratou muito bem. Para conversar, o dirigente me recebeu bem, me parabenizou por vir, né, por ter coragem de ir lá, conversou comigo e tudo muito bem. Todo mundo muito bem receptivo, sabe? Eu não passei mal, não tive nada disso. Mas tem pessoas que passam mal, né, com vômito ou com diarreia, alguma coisa assim. Mas é natural porque é a limpeza do corpo, né? Eu, com essa experiência da ayahuasca, eu não passei mal, mas eu senti uma vontade de vomitar, mas só que eu pensei, será que eu realmente quero vomitar? A gente fica com esse questionamento, né? Mas eu vi que eu tentava vomitar, mas só que eu vi que não era. Era eu que queria. Eu tava muito confusa, assim, com as sensações, sabe? Então eu não tive nada, fui tranquilo, consegui andar, tava de noite, tava uma noite linda, fui lá fora, olhei o céu, vi as pessoas andando. Era muito normal, mas só que os processos eram internos, sabe? Eu não tive nenhuma projeção assim de fora, não vi nada diferente, não tive nenhuma miração, né? Eu não tive nada disso, só realmente experiências com as minhas memórias e com as ressignificações, né? Somente isso. E para mim eu achei uma experiência incrível porque eu vi ali que é uma força de evolução mesmo, sabe? Não tem como ser diferente. E essa sensação eu achei muito familiar, por exemplo, porque, por exemplo, se a gente ficar sozinho ali numa meditação, eu achei uma força muito semelhante, sabe? Antes de ter esse processo no ritual com a ayahuasca, eu já tinha as minhas práticas com meditação, né? Eu comecei a fazer sozinha, fazer com meditação guiada, e eu fazia sozinha, eu gostava de fazer sozinha lá no terraço da casa dos meus pais, eu ficava lá no solzinho com os meus gatos. E eu sentia, quando eu conseguia silenciar assim na meditação, eu sentia a força mesmo do universo, né? Me movendo, fazendo o mesmo processo que a ayahuasca faz, que é te conduzir mesmo com as suas memórias, você ressignificar, você encontrar respostas, você é, pegar memórias e ressignificar. Sabe, eu senti tudo isso muito parecido. A diferença é que quando você vai no ritual da ayahuasca, ela que te conduz, né? Você sente que você não precisa fazer muito esforço. A meditação você precisa parar, você se conduz, você para e vai e recebe a força, né? Do universo e ele vai te conduzindo também para as curas, para a ressignificação e tudo mais. E eu achei muito semelhante, então eu não senti mais de voltar a fazer o ritual. Eu acho que eu penso em algum momento, pode ser que eu tô aberta, né, caso futuramente eu queira, mas hoje em dia para mim tá tranquilo, não tenho vontade de consagrar novamente, mas foi uma experiência assim muito válida que eu achei que foi bem interessante para mim, foi bem rico assim para mim. Foi uma forma de olhar o mundo muito diferente, né, muito muito gostoso a sensação. E é isso, a minha experiência foi bem rica. Eu acredito que a ayahuasca ela é para todos, mas nem todos são para ela, porque algumas pessoas que não são recomendadas fazerem, porque tem uma questão de esquizofrenia e tudo mais. Então é da gente sentir se a gente realmente quer viver essa experiência, né? Tem que sentir e não querer ir pra zoeira, gente, porque a medicina ela é uma coisa de respeito, sabe? É para nossa evolução espiritual, e não é para ficar zoando, não é para ficar vendo, eu quero alucinar, nada disso, sabe? É para você ir com a consciência madura de que você vai ali para evoluir o seu espírito, né? Para você receber informações que você precisa, né? E eu lembro que antes de eu ir, eu tinha medo, um pouco de medo. Eu ficava, nossa, mano, mas eu não quero ver coisas que eu não. Sabe, eu não quero ver coisas. Aquele medo espiritual de ver demônio, ver não sei o quê. Eu acho que eu tinha um pouco disso, né? Os preconceitos. Mas só que eu acredito também que ela vai te mostrar só o que você está preparado para ver. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu fui disposta a ver o que eu precisava. E eu vi realmente tudo que eu precisava para aquele momento, para aquelas situações que eu estava vivendo. Ela me ajudou a entender a fase daquele momento e eu passei adiante
com mais humildade. Foi basicamente humildade, com mais gratidão, com mais respeito e tudo mais. Então, nunca vai pela zoeira, vai com a maturidade de saber que ali é um lugar espiritual para a gente evoluir e que ali você pode encontrar respostas para os seus problemas, né? Às vezes você tem problema com familiares, às vezes você tem problema de saúde, que você quer entender por que está com aquilo. Enfim, bloqueios financeiros, bloqueios no relacionamento, às vezes você tem muita coisa que precisa ser limpado antes, muita coisa que precisa ser limpa antes para você receber o que você quer receber. Então, tem essa maturidade, tá? É basicamente esse o recado de hoje sobre a ayahuasca, né? E quem curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comente se quiser conversar. Assim que possível, eu vejo os comentários, a gente conversa, troca essa ideia. E se tiver alguma dúvida, me chama no Instagram, me chama aqui que a gente vê. E assim vamos indo. Tá, gente? Obrigada. E até o próximo vídeo.